sempre reforça, se puderem desligar os nossos telefones, nós agradecemos. Alguns avisos bem rápidos. Hoje é a última sessão deste ano, desse mês. Semana que vem, dia 24, 25 e 4 quinta-feira, então não haverá trabalho na casa. Dia 31 e dia 1º de janeiro não haverá trabalho na casa. Então a gente retorna às sessões públicas no dia 7 de janeiro, que é quarta-feira, à tarde, e no dia 8 de janeiro, que é a quinta-feira. De hoje, no dia 18, a gente só vai ter sessão pública novamente no dia 8 de janeiro. Bom, os outros dias a casa vai estar fechada, que coincidem com a véspera e dia de Natal. São os únicos momentos que nós paramos até o Ano Novo e Carnaval. O restante do ano a gente trabalha ininterruptamente. Então vamos começar os nossos trabalhos hoje, elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, nosso Mestre, agradecendo pela oportunidade bendita de aqui estarmos, agradecendo pela receptividade que os nossos irmãos nos proporcionam e que cada um de nós possa estar receptivo a esse auxílio do plano maior, sob a orientação da nossa mentora Dona Maria. Que possamos receber essas energias, compartilhar com todos aqueles que têm convívio conosco, que possamos mentalizar esses momentos de paz, de oração, a todas aquelas pessoas que necessitam de um auxílio, que necessitam de um alento, algum parente nosso, um amigo que esteja passando por dificuldade, que possamos direcionar todos esses filhos benditos a cada um deles, para que possamos sempre, em oração, pensamento, buscar a transformação do nosso planeta, num mundo de paz, de amor, de fraternidade. A paz de Jesus esteja sempre conosco. A mensagem da nossa irmã Dona Maria que eu contigo hoje é doação. Uma simples árvore graciosamente doa-se por inteiro a vida dos homens sobre a terra. De início, oferece a sua sombra acolhedora aos que se abrigam sob sua frondosa copa. Depois, renova o ar que lhes oxigena os pulmões e, através de suas raízes, impede a erosão do solo. Ainda protege a fonte na cintura, a qual, por sua vez, é o berço do rio que abastece as grandes cidades. Mais tarde, estende os seus saborosos frutos a todos indistintamente, satisfazendo a fome de quem passa, inclusive a dos pássaros que se alinham em seus galhos generosos. E quando nada mais possui para entregar, resigna-se ante a força do machado, que muitas vezes, criminosamente, a abate, a fim de transformá-la em lenha destinada ao fogo. Ah, se os homens buscassem ser tão úteis uns aos outros, quanto são as mais humildes árvores à existência humana. Por certo, tão rico ele de possibilidades que nada haveria de faltar a quem quer que fosse. A semelhança da árvore, quanto mais frutos produzisse, mais sementes assim mesmo haveria de se espalhar ao redor dos seus passos, eternizando-se no bem. Pois, após ter cumprido integralmente a sua tarefa de sublime doação, renasceria a lures e singela semente, a fim de ser árvore outra vez. Hoje teremos aqui a palestra da nossa irmã Parente. Boa noite. Agora foi? Se acordamos, né? Hoje eu trouxe para as nossas reflexões uma das parábolas conhecidas, que é a parábola dos trabalhadores da vinha
ou parábola dos trabalhadores da última hora, tá? Mas a gente conhece mais pela parábola dos trabalhadores da última hora, mas o original mesmo seria parábola dos trabalhadores da vinha, porque a vinha ela tem uma simbologia, né, do nosso processo de evolução espiritual. Tanto que no livro dos Espíritos, no Prolegômenos, foi orientado que Kardec colocasse o desenho de uma cepa, de uma videira, tá? Justamente para representar o processo evolutivo e espiritual da criatura. Ok? Então, vai ter, na parábola, vai ter a vinha do Senhor. O que é a vinha? A vinha são as várias moradas na casa do Pai. Tem muitos universos, então tem muitas vinhas. Tá? Então ele coloca a vinha como essa área de atuação que cada um vai estar para o caminho evolutivo da sua ascensão espiritual. Quem é o Senhor da vinha? O Senhor da vinha é o Criador. Cada um chama Deus, né? O Espiritismo chama Deus, outras religiões colocam outro nome. Na realidade, o Senhor da vinha é o Criador. Quem é o administrador? O administrador da vinha é um espírito crístico. No caso nosso, a nossa vinha é o planeta Terra e o espírito crístico responsável para governar o planeta Terra é Jesus. Nas outras vinhas dos outros universos, existem outros espíritos crísticos também. Tá? Então, Jesus é o administrador desse planeta Terra, dessa vinha. O galho da uva é o trabalhador no seu processo de ascensão espiritual. Então, ali a sementinha da uva, depois a uva, ela chega no ponto, ela é retirada, ela é macerada, ela é pisoteada, até ela passar por uma destilação, todo o processo para chegar onde? No vinho. E como a gente diz, quanto mais velho é o vinho, melhor ele é. Por isso a analogia com a vinha, tá? Então esse processo todo de maceração, né, que vai acontecendo, é o nosso processo que a gente tem na nossa ascensão espiritual. A gente vai passar pelas provas, pelas expiações, pelas dificuldades, pelas alegrias, pelas tristezas. É um processo que a gente vai indo até a depuração definitiva nossa nessa ascensão espiritual. Tá? Por isso que o emblema dessa cepa, ela vem justamente no livro dos Espíritos, que é o marco inicial da doutrina espírita. Então, o que é o vinho? O vinho é essa essência espiritual. Então a gente vai depurando, limpando, até a gente se tornar esse espírito, essa chama, esse clarão, como Jesus disse, brilhe a sua luz. Okay? Então a vinha é o emblema do processo de evolução dos seres em direção ao Criador. No livro dos Espíritos, na questão 196, eles fazem uma comparação bem interessante do vinho, né, da videira. Diz assim, encontramos uma comparação material dos diferentes graus de depuração da alma no suco da videira. Ela contém um licor chamado espírito, que é a essência espiritual. Mais enfraquecido por uma multidão de matérias estranhas que lhe alteram a essência. Ele não chega à pureza absoluta senão depois de várias destilações. O que é essa destilação? São as sucessivas reencarnações que a gente vai passando
nós vamos fazendo a depuração do quê? Dos caminhos equivocados que nós fizemos. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, e a gente foi criando a partir daí o nosso processo evolutivo. E muitas das vezes a gente entra em caminhos equivocados, e em outros momentos não. Então esse processo dessa evolução, muitas vezes a gente vai ter que passar por essas experiências para poder fazer esse refinamento, é o que ele chama aí, né, desse processo das várias destinações, são as sucessivas reencarnações que a gente vai passando até a depuração definitiva e sobrar o quê? O limbo, a essência. Tá? O alambique é o corpo no qual ele deve entrar para se depurar. As matérias estranhas são como o perispírito, que se depura ele mesmo à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Então a gente tem o corpo físico, que é esse alambique, né? Que vai passar todo o processo. O corpo perispírito ou corpo espiritual, que é onde estão registradas todas as experiências que a gente viveu. Então, a gente encarnou aqui, o nosso corpo espiritual, ele traz as características necessárias para o nosso processo evolutivo aqui. A gente vai depurando essas camadas, porque o corpo espiritual, ele tem várias camadas, e a gente vai depurando essas camadas até a essência espiritual se sobressair. Tudo bem? Por isso que ele compara a vinha com essa nossa caminhada do processo evolutivo. Então a parábola é assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã a fim de contratar trabalhadores para a sua vida. Então o pai sai bem cedo, bem de madrugada, para buscar os trabalhadores para a sua vinha. Os trabalhadores para trabalharem na obra da construção do bem. No caso aí, comparação com a vinha. Então ele sai bem cedo para buscar os trabalhadores. Aqueles que ele encontra, ele contrata e leva para trabalhar na vinha. E tendo ajustado com eles um denário por dia, enviou-os para a sua vinha. Um denário é a moeda romana equivalente a uma diária de serviço. Então, por uma diária você ganhava um denário. Tá? Então, ele foi contratando. Depois, saindo na terceira hora, o que é a terceira hora? Os judeus, eles dividiam o dia em 12 horas de luz, 12 horas de sombra. Então, 6 horas da manhã era o marco inicial para eles. Terminava às 18 horas. Então, quando ele fala terceira hora, equivale a 9 horas. Então, o senhor da vinha saiu bem cedo, lá pelas 6 horas, na madrugada, rebanhou aqueles que quiseram trabalhar na vinha, contratou um denário. Às 9 horas ele saiu de novo para contratar trabalhadores que estavam na praça desocupados, perguntou se eles queriam trabalhar na vinha, deu justo para eles, que era equivalente a um denário. Continuou buscando. Saiu na sexta e nona hora. A sexta aí seria meio-dia. E a nona hora, 15 horas. Fez o mesmo processo. Foi buscar os trabalhadores e pagou a eles um denário. Aqueles que quiserem trabalhar na vinha do Senhor. Na hora 1/10, que é 17 horas, faltava uma hora para completar as 12 horas, às 17 horas, ele saiu novamente e encontrou outros que estavam desocupados. Ele perguntou-lhes: por que estáis todo dia sem fazer nada? E eles responderam: porque ninguém nos contratou.
E aí ele foi e os contratou. Venham vocês também para a minha vinha. Esses é os que estavam no finalzinho já do trabalho, estavam sem fazer nada, mas estavam acreditando que alguém, tinha esperança que alguém os contratasse para trabalhar na vinha. Então eles estavam predispostos ao trabalho. Essa é a parábola, tá, gente? Eu vou fazer a explicação dela. Ao cair da tarde, o senhor da vinha disse ao seu administrador: chama os operários e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Se a gente fala, os últimos serão os primeiros, né? Então, começa pelos últimos. Os últimos quem eram? Os da 1/10 hora, tá? Vieram aqueles da 1/10 hora e receberam quanto? 1 denário. Chegando por sua vez os primeiros, julgavam que havia de receber mais. Por quê? Porque eles começaram cedo. Aquele que começou lá às 6 horas, recebeu 1 denário. O outro que chegou às 17 horas, também recebeu 1 denário. A confusão estava feita. Mas receberam cada qual um dinheiro e murmuraram por conta disso. Reclamaram por conta disso. E o Senhor disse: os últimos só trabalharam 1 hora, e destes tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Aí eu vou fazer uma pausa, tá? Segundo eles estavam no processo de observação do outro. Então, nesse processo de observação do outro, eles estavam achando que aquilo era injusto. Mas quando eles foram contratados, todo mundo recebeu o mesmo valor e todo mundo aceitou o mesmo valor. Só que o que estava na vinha do Senhor, desde o começo, usufruíram de benefícios. Almoçaram, tiveram informações do trabalho, conversaram, aprenderam coisas novas. Então eles usufruíram dos benefícios do trabalho. Só que eles não enxergavam isso. Eles enxergavam os lucros materiais. Então os primeiros que foram chamados são aqueles que estavam mais voltados aos interesses materiais, eram mais egoístas, mais invejosos, mais críticos. Os que foram vindo depois eram aqueles que até estavam desenvolvendo uma paz, uma tranquilidade, estavam na praça, sossegados, só que ainda estavam voltados aos interesses materiais. Os terceiros são aqueles que olhavam para o trabalho na vinha, mas estavam mais preocupados com a forma, com a experiência, com o entendimento daquilo que propriamente com o trabalho. Então estavam sempre procurando algo para fazer uma contestação. E os últimos são aqueles que estavam prontos para o trabalho. Estavam ali sem fazer nada, mas quando foi chamado, eu estou disponível para o trabalho. Então eu larguei tudo que estava ligado ao egoísmo, à materialidade, e estou pronto para trabalhar. Essa é uma visão do trabalhar, tá? Tem uma outra aí, que eu vou falar. Então a resposta do Senhor da vinha é: meu amigo, não te faço injustiça. Não contrataste comigo dinheiro, que foi um denário, toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar este último tanto quanto a ti. Não me é permitido fazer dos meus bens o que me apraz? Porventura vês com mau olho que eu seja bom? Então essa foi a contestação. Olhando por um prisma, dá a impressão que há uma injustiça aí, mas não há, tá? Então concluiu Jesus: assim, pois, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. E aí termina a parábola. Então vamos analisar mais um pouco profundamente isso, tá? Por
que todos receberam o mesmo salário? Por que o Senhor da vinha deu a todos o mesmo salário? Porque Deus não considera o tempo que você gastou, mas a qualidade do trabalho que você realizou, o tempo que você tem. Então, na realidade, o cozinheiro vale um denário para Deus, o médico vale um denário, o morador de rua vale um denário, o ajudante da rua vale um denário, o engenheiro vale um denário. Então, para Deus, todos nós somos iguais. Então, todos nós somos chamados para serem trabalhadores da vinha. Todos nós vamos receber o salário que nos é contratado, em resposta ao que você produz. Então, o Senhor da vinha, no caso, o Criador, no caso de nós, Jesus, não está preocupado a quantidade de horas que você trabalhou, mas o quanto você se dedicou de amor, de sacrifício, de boa vontade, de desprendimento no serviço do bem. O quanto você está empregando os talentos e os bens que a providência divina te ofereceu nesta encarnação, para que você pudesse cumprir a sua jornada evolutiva aqui, não só atendendo aos seus interesses materiais, mas também contribuindo a mais para que a vinha do Senhor se multiplicasse. Então, é essa qualidade de trabalho que o Senhor da vinha está preocupado conosco, está esperando de nós. Okay? Então, para Ele, todos somos iguais. Agora, a diferença vai estar no quanto você trabalha mais para o bem, desinteressadamente. Quem não tem direito ao salário? Quem não está à disposição do Senhor? Aquele que fica, a oportunidade vem, por preguiça e má vontade, hoje não dá, quando eu me aposentar, quem sabe, quando as coisas melhorarem, a hora de sobrar um tempinho, quando as coisas estiverem do jeito que eu quero. E aí o Senhor da vinha passa, chama você para o trabalho, mas você não está disponível. Ele vai embora. E você fica lá, na preguiça, na má vontade. Quantas vezes esse chamado já veio para a gente, em outras reencarnações, e nós não olhamos para ele. Então, somos aqueles que estavam lá na praça desocupados, que não queríamos fazer nada. Totalmente alheios e desatentos aos propósitos de trabalho que nos compete ao estarmos encarnados aqui no planeta Terra, que é uma das vinhas do Senhor. Tá? O que vai acontecer? Você vai ter que aguardar para recomeçar depois. Tá? E muitas vezes, numa outra vinha, difícil, mais complicada, mais problemática, até você dar o real valor à oportunidade que a vida te oferece com os talentos que a gente recebeu. Tá? Porque a gente recebe todos eles da providência divina para a gente empregar da melhor forma possível. Só que às vezes a gente usa só para atender os nossos interesses materiais. Somos aqueles da primeira hora. Quem tem direito ao salário? Quem está à disposição do Senhor
aceita o convite, começa a trabalhar. Sem preguiça, sem má vontade, com cansaço, vai continuando. Não para, ele continua a tarefa. O trabalhador da última hora tem direito ao salário. São aqueles que são conscientes e despertos para o convite. O que nós estamos fazendo com o convite que chega para nós para sermos um trabalhador do Pai? Aonde Ele nos colocou? Onde é a minha vida? Onde eu estou? Na minha casa, no grupo religioso, no meu trabalho, na minha vizinhança. É ali, é o teu espaço que te foi dado para você produzir o melhor que você puder, para você e para os outros. Que o bem que se produz, que se faz, é o bem que a gente recebe. Não é dano que se recebe? Quanto mais bem eu faço, mais bem eu recebo. E mais trabalho vem. Esqueci desse detalhe, tá? Mais trabalho vem. Às vezes a gente pensa assim, mas eu trabalho. Quanto mais eu trabalho, mais trabalho vem. Porque a recompensa do trabalhador na seara do Pai é o trabalho. A recompensa é o próprio trabalho. É o que você vai lucrar e aprender com o trabalho que você está realizando. É a alegria do próprio trabalho, bem realizado, bem produzido. Então esse é o seu retorno. Quem lê as obras de André Luiz, de Chico, de Divaldo, todo mundo trabalhando no bem. Ninguém está reclamando que está doente, que está cansado, que está com problema disso, que está... Estão trabalhando. O livro dos Espíritos diz assim: a gente tem que trabalhar no limite das nossas forças. Tem que ir. Porque a oportunidade é essa que a vida nos deu. Então, a espiritualidade está esperando que a gente ajude essa vinha no processo evolutivo espiritual dela. Ok? Então, os bons espíritas, empregai bem a hora que vos resta, sois todos obreiros da última hora. Não esqueçais que a vossa existência não é mais do que um instante fugido diante da eternidade. Isso aqui é um momento, como outros momentos nós já tivemos. Então, a oportunidade é agora. Eu só digo para vocês, olha, no mundo espiritual, já falei outras vezes, acho que aqui, não tem férias, não tem aposentadoria, não tem feriado prolongado, não tem 13º, tá? Mas tem muito trabalho. Trabalho tem demais. Aceita o trabalho? Tudo bem. Quem é alérgico ao trabalho não pode se candidatar na fila de um trabalhador do Senhor. Porque lá o trabalho é incansável. Então, quem são os trabalhadores da última hora? E escolhidos são aqueles que se capacitam mais para tarefas maiores, prontos a servir. Qualquer um, de qualquer nacionalidade, qualquer etnia, qualquer religião, todos são trabalhadores da seara do Pai. Escolhidos são aqueles que se capacitam mais para tarefas maiores. Então você exercita uma tarefa por bem, você vai se especializando nessa tarefa e mais tarefas no bem chegarão para você. Quando você vê o espírito crístico recebendo uma vinha
um planeta para conduzir ao mundo de regeneração como é o nosso, como é um espírito já bem evoluído, por que ele tem que coordenar um planeta? Podia ficar numa boa, né? Tomando sol na cara. Não. Quanto mais ele produz, quanto mais ele evolui, mais trabalhos, mais responsabilidades vão chegar. Então, quem pensa que isso não é uma verdade vai se enganando. Porque a verdade é exatamente essa. A gente é meio folgado. A gente quer vida boa. E vida boa é trabalhando, auxiliando outros. Por isso, o exemplo da vinha, da depuração, do alambique, né? Você tem que passar por aquelas experiências mais difíceis. Quanto mais você se depura, mais rápido você chega no seu caminho de processo evolutivo. Isso a vinha, essa seca, né? Cada um de nós é esse galinho de uva que vai se multiplicando até chegar no licor, né? Então, às vezes a gente pensa assim, é o espírita, são os trabalhadores da última hora. Não vejo só os espíritas, eu vejo todos aqueles que receberam o convite e resolveram fazer a mudança interior, a mudança mental, resolver trabalhar, resolver entender o porquê está aqui, para que está aqui, o que tem que fazer aqui, qual é o seu compromisso onde você está. Então, esses são os trabalhadores da última hora. E hoje, os trabalhadores da última hora se referem a todos aqueles que vão ajudar o planeta no processo de regeneração. Todos esses. Então, pode ser espírita, pode ser católico, pode ser protestante, pode ser ateu, não importa. Aceitou o convite, está cumprindo a sua tarefa na vinha do Senhor. Esse é o escolhido. Está pronto a servir. Tá? Acho que fecha. Então essa é a mensagem para a gente, né? Que a gente entenda que cada um de nós é uma peça importante do contexto da vida. E que Deus está esperando da gente. Ele está passando toda hora e dizendo: vamos, meu filho, vamos trabalhar na minha vinha, vamos produzir, para de resmungar, para de reclamar, para de se colocar na condição de vítima, para de se colocar na condição de coitado. Assuma a sua responsabilidade na vida, assuma os seus compromissos na vida, toque a sua vida para frente e siga. Como ele disse, eu carreguei a minha cruz, carregue a sua cruz e siga. Então que a gente seja esse trabalhador da vinha, para um dia a gente usufruir do sabor, do licor, né? Da essência espiritual eterna. É isso. Então, desejo para vocês Feliz Natal, uma excelente passagem de ano, feliz 2026, todos os sonhos e desejos que cada um tem na sua mente, né, que possam ser realizados. E agradeço pela paciência de estar aí ouvindo o ano inteiro, né? Foi o ano todo. Eu só tenho que agradecer, né? A oportunidade da casa que permitiu a gente estar aqui, né? Agradecer vocês, sem vocês a gente não fica aqui para estudar, né? Então vocês também se incentivam a estudar e eu poder compartilhar aquilo que eu vou entender. Pode ser que esteja certo ou não, mas é o meu entendimento, tá bom? Que a paz de Deus esteja com todos e que no ano que vem possamos estar novamente juntos, continuando as nossas tarefas. E gratidão. Eu queria só que vocês esperassem um pouquinho. Há muito tempo atrás eu teve no final de uma palestra nessa época,
nós aqui, os ovelhas do lado espírita, para todos vocês o verdadeiro significado do Natal.